Vamos dar sequência às videoaulas da disciplina de Biologia Celular e Anatomia Vegetal, falando agora de mitose. Para começar, eu já quero chamar a atenção de vocês para a principal função da mitose nas células animais e vegetais. Relacionem sempre a mitose a um processo de crescimento do vegetal ou do animal. Então, as células elas vão começar a sofrer o processo de divisão, de mitose, sempre que um órgão ou um tecido precisar de crescimento, seja para aumento de tamanho do organismo ou para reparar alguma situação de injúria que foi sofrida. Por exemplo, a planta foi cortada, foi machucada, as células vão se dividir para cicatrizar aquela região que sofreu a injúria. Vamos lá. A mitose é dividida, como eu já falei na aula anterior, em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, para cada fase, eu vou trazer aqui na tela primeiro uma descrição e depois eu mostro nas imagens o que eu estou falando, ok? Então, na prófase, os cromossomos começam a ficar visíveis devido à espiralação, o nucleolo começa a desaparecer, organiza-se em torno do núcleo um conjunto de fibras do tipo microtúbulos, aquelas mesmas lá do citoesqueleto. E essas fibras, que estão originadas a partir de uma região chamada centrosomo, vão constituir o chamado fuso de divisão ou fuso mitótico. O núcleo absorve água, aumenta de volume e a carioteca se desorganiza e, finalmente, lá no final da prófase, as curtas fibras do fuso provenientes dos centrosomos unem-se aos centrômeros. Cada uma das cromátides irmãs fica ligada a um dos polos da célula. Importante não se desesperar com esse monte de termos. Vamos vendo aqui na imagem agora o que significa cada um deles. Vamos lá. Nessa primeira representação eu trago aqui uma representação em célula animal, ok? Então eu chamo a atenção de vocês aqui para o início da prófase, quando as fibras do fuso elas começam a se organizar aqui em torno do centríolo, que só existe nas células animais, então é o centríolo que vai organizar o centrosomo, e essas fibras, ó, lá no final da prófase, elas já vão organizar as fibras do fuso mitótico. Essas são as fibras do fuso mitótico, ok? O objetivo é que elas se liguem a essa região central aqui do cromossomo, que é o centrômero. O que mais acontece durante esse período de prófase? Vejam aqui, ó, a carioteca está se desfazendo, o nucleolo também desaparece e os cromossomos eles começam a ficar cada vez mais condensados. Durante a intérfase, o conteúdo genético da célula é chamado de cromatina. E aí, quando ela começa a sofrer esse processo de condensação, passa a ser chamada de cromossomo, que é a nomenclatura que nós vamos utilizar nas aulas de divisão celular. Aqui eu trago uma representação de célula vegetal. Da mesma forma, ó, no início da prófase, a gente ainda tem o núcleo com o envoltório nuclear e o cromossomo começando a se enrolar. Olha como ele está alongado aqui. Na prófase mediana, a gente já consegue enxergar um pouco mais os cromossomos, ó, eles já estão um pouco mais condensados, até que chega na prófase tardia e a gente já consegue enxergar as cromátides, duas, são as cromátides irmãs, e o centrômero, que vai unir as duas cromátides irmãs e por onde os microtúbulos vão puxar essas duas cromátides na separação, que a gente vai ver mais adiante. Na metáfase, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação. Eles encurtam e ficam localizados na região equatorial da célula.
No final da metáfase e início da anáfase ocorre aquilo que a gente chama de duplicação dos centrômeros. Vamos ver. Aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica. Vejam, essa região escura aqui é cromossomo. Dá para ver aqui as fibras do fuso mitótico e a região do centrossomo aqui e aqui nos polos da célula. É para essas regiões que as cromátides irmãs irão migrar daqui a pouco. Então percebam, aqui a gente já tem o cromossomo com as cromátides irmãs começando a se separar, ligadas aqui no cinetócoro, que é essa região aqui, daqui a pouco eu mostro melhor, e os microtúbulos aqui do fuso mitótico, eles já estão organizando tudo. Eu chamo a atenção de vocês aqui, ó, para a presença do centríolo, que é uma estrutura típica de célula animal. A gente não tem centríolo na célula vegetal. Então aqui a gente tem a célula vegetal, não ocorre a presença do centríolo nesse caso, mas as fibras se organizam da mesma forma, o centrossomo se organiza da mesma forma para que as fibras se liguem aqui nos centrômeros, que até aqui ainda estão com os cinetócoros unidos. Vamos ver o que é esse negócio de cinetócoro. Aqui a gente tem o cromossomo no seu mais alto grau de condensação, essa estrutura em formato de X. Cada lado vai ser chamado de cromátide, então as cromátides são chamadas cromátides irmãs. Elas foram originadas da duplicação do DNA. E aqui essa região do centrômero, ela vai sofrer esse processo de separação dos cinetócoros. A partir do momento que esses cinetócoros aqui se separarem, começa a próxima fase da mitose, que é a fase de separação das duas cromátides irmãs. Vamos ver? Essa fase é a anáfase. As fibras do fuso vão começar a encurtar. Esse encurtamento das fibras do fuso vai levar para cada lado uma parte das cromátides irmãs. Então, para cada região, para cada polo da célula, a gente vai ter um conjunto de cromossomos. Aqui nessas imagens animadas de microscopia eletrônica, olha só, a gente tem aqui visualmente a separação, e aqui nesse GIF dá para ver bem, ó, a separação, ó, a anáfase. Vejam como é rápido o processo de separação dessas cromátides irmãs. Vamos ver aqui, ó, observem que as fibras do fuso elas se encurtaram, ligadas no cinetócoro de um lado e no centrossomo de outro. Então elas encurtam e com isso elas levam cada cromossomo filho para um lado da célula. Na célula vegetal a mesma coisa, os cromossomos filhos sendo puxados, indo cada um para um polo da célula. E aí a gente chega na última fase da divisão celular, da mitose, que é a telófase, quando os cromossomos iniciam o processo de desespiralização. Eles vão voltar a ser filamentos que nem são visíveis à microscopia óptica. Os nucleolos reaparecem nos novos núcleos celulares. A carioteca se organiza em cada núcleo filho. Vamos ver aqui na célula animal. Observem a membrana nuclear se formando novamente, o nucleolo se formando novamente, e aí eu chamo a atenção de vocês para essa região de estrangulamento. Falamos disso numa das nossas primeiras aulas, que era a diferença da célula animal para vegetal. Na célula animal, a citocinese, que é a separação dos citoplasmas, ela ocorre de fora para dentro, no movimento chamado centrípeto, certo? Então aqui ela está passando por um estrangulamento para se dividir em duas. Enquanto que na célula vegetal, a citocinese é de dentro para fora, ela é centrífuga, como naquele movimento da máquina de lavar durante a centrifugação. Na máquina a água vai para fora, a parede celular e a membrana plasmática
vão se formar de dentro para fora e com isso vão separar as duas células filhas. Observem aqui então os cromossomos já desespiralizando, o nucleolo se formando e aqui o fragmoplasto, que é a primeira estrutura que forma a parede celular, já dividindo as duas células na citocinese centrífuga. Aqui nós temos um resumo rápido da mitose e da intérfase para uma célula animal. Eu vou começar aqui na fase G1, ó, lembrando novamente da fase G1. A fase G1 ela vai ser aquela fase em que ocorre a síntese proteica, em que ocorre a duplicação das organelas. A síntese, a fase S, que é a fase de duplicação do DNA, de síntese do DNA e duplicação dos cromossomos. E aqui a fase G2, em que a célula vai se preparar para entrar na mitose, ocorrendo aqui a prófase, com a formação do fuso, a condensação dos cromossomos, a metáfase, onde os cromossomos já estão totalmente condensados e se organizam nessa placa equatorial, na região central da célula, a anáfase, em que ocorre a separação dos cromossomos filhos, e a telófase, onde já vai haver a descondensação dos cromossomos, a formação do envoltório nuclear e a citocinese, que no caso da célula animal é centrípeta. Aqui o resumo na célula vegetal, começando aqui pela intérfase, ok? A célula, a partir do momento em que ela se prepara para entrar na divisão celular, as fibras elas começam a se organizar já próximas do núcleo celular, ou as fibras do fuso já começam a se organizar aqui. Então aqui elas estavam desorganizadas, aqui elas já começam a se organizar para que na metáfase os cromossomos se organizem aqui na região central, na região equatorial da célula, para no final da anáfase e telófase formarem-se dois novos núcleos, e aí aqui o fragmoplasto vai construindo a nova parede celular e formando duas novas células. Aí essa célula aqui ela vai passar já na intérfase pelo processo de crescimento e vai aumentar em tamanho. Então é isso, gente. A mitose ela é basicamente dividida nessas 4 fases. É claro que essas fases são muito didáticas, elas vão ocorrendo na sequência. A gente só divide para entender mais fácil esse processo. Assistam essa aula quantas vezes for necessário para vocês compreenderem esses conteúdos. Façam as atividades propostas, por favor, para que o conhecimento e a aprendizagem seja mais significativa. Combinado? Muito obrigado e até a próxima.